Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. A gente continua aqui no calor desse Planalto Central, até porque eu não me mudei, ainda continuo morando no Planalto Central. Nesse quadradinho goiano chamado Brasólia. Brasília é um nome de um boteco muito bom, inclusive. Mas estamos em Brasília no calor do momento. No momento mais calorento de todos os eventos brasilienses. Cara, que calor do caramba. El Niña, não sei. Mas de qualquer forma, chegamos para falar sobre o quê? Regência. Regência que tem muito a ver, ou está relacionado diretamente com a ideia de transitividade verbal e com a ideia de necessidade de complemento. Mas mais do que relacionado com a ideia de necessidade de complemento é que tipo de complemento e com que preposição ele aparecerá. Então é muito comum que você seja cobrado de regência verbal, de uso de incorreto, vamos dizer assim, a gente pode dizer, porque dentro da perspectiva da gramática, né? Uso incorreto de preposição, uso correto de preposição ou necessidade de termo preposicionado e veio um termo não preposicionado ou vice-versa. Fechou? Pegou a visão aqui comigo, matei um mosquito? Pegou a visão? Vamos junto, vamos lá. Começando nossa vida com base apenas no trecho. Assim, médicos, pessoas jurídicas e os cidadãos terão acesso a todo o conteúdo do portal, sem que haja perda de qualidade, ok? Então, ó, sem que haja perda de qualidade. Beleza, independentemente do local onde eles estejam acessando. Então, com base nesse trecho e nas questões relacionadas à regência, concordância ao uso do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa correta. O autor, se julgasse conveniente, poderia empregar, então veja bem, logo após o vocábulo cidadãos, qualquer uma das seguintes formas, baianos ou baianas, sem alteração gramatical do trecho. Errado. Por que errado? Ainda que cidadãos da Bahia sejam masculinos, né, sejam do gênero masculino e do gênero feminino, aqui no caso a palavra é quem manda. A palavra manda. Essa palavra manda e diz que são cidadãos baianos, ok? Então tá errado. O trecho terão acesso a todo o conteúdo do portal poderia ser substituído pela construção poderão ter acesso a todo o conteúdo do portal sem alteração gramatical. Tem uma diferença, duas diferenças, que é o quê? Aí tá falando de correção gramatical, tá? Já tá errado mesmo, mas olha só. Eu tenho uma relação aqui que vai ser uma mudança de sentido. De terão, que é certeza, para poderão ter, que é uma possibilidade, né? Terão acesso para poderão acessar, né? Beleza, a gente poderia até dizer poderão acessar como uma certeza, mas eu ainda assim acho que fica ambíguo esse poderão acessar. Mas o problema tá aqui, ó. Eu tô usando uma crase diante de uma palavra que é o quê? Um pronome indefinido, né? Não nos serve. Porque a gente não... Primeiro que todo é masculino. Então você não consegue fazer construções que sejam construções dessa forma diante de um pronome masculino, né? Não dá pra gente fazer isso. Fechou? Então tá errado por conta disso. Caso o autor resolvesse empregar no plural o vocábulo perda, o verbo haja deveria ser substituído pela forma hajam. Errado, né? Porque o verbo haja é do verbo haver existencial, que sempre fica no quê? O haver existencial sempre fica no singular. Manter-se-ia no singular. No lugar da construção sem que haja perda de qualidade, o autor poderia empregar a redação sem que seja perdida a qualidade, sem alteração na correção gramatical do texto. Tá correto. Porque ele não está falando de sentidos, ainda que o sentido aqui seja muito próximo, né? Mas ele está falando de correção gramatical do trecho. Então, fica correto por quê? O que significa isso, Wagner? Qual é a diferença? Correção gramatical do trecho, você pode imaginar o seguinte. Vai haver uma mudança, mas essa mudança não ocorrerá, vamos dizer assim, a partir de uma perspectiva de sentido, mas de gramática pura. O que a gramática nos diz? Tá certo. Então, beleza. Não tem problema. Mudou o sentido. Não importa. Eu perguntei gramaticalmente. Tá? Uma redação mais apropriada para a construção onde eles estejam acessando seria
na qual estejam acessando. Não, né? Não é mais correta porque o na qual, nesse caso, é um sinônimo para onde, e onde e na qual ali, ou em que, vai dar o mesmo sentido de lugar, sem problema nenhum. Fechou? Pegou a visão junto comigo? Bora que só bora. Bora que só bora para a próxima. Vamos lá. Próxima questãozinha, mais uma questão de regência, lógico. Estamos na regência. Vamos nos manter nessa vida. O setor administrativo é um dos mais importantes para alcançar os objetivos da instituição, pois é por ele que são tomadas as decisões estratégicas. Trata-se do alicerce para todas as outras atividades de uma instituição. Com base nos aspectos gramaticais, então a gente vai analisar aspectos gramaticais referentes ao texto, regras de concordância e de regência prescritas pela norma padrão, assinale a alternativa. O texto poderia ser reiniciado da seguinte forma: o setor administrativo é um dos mais importantes para que seja alcançado os objetivos da instituição. Temos um problema aqui. Essas questões são muito boas, porque elas misturam tudo, né? Então, assim, são questões que você precisa ficar atento, né? Por que que essa não serve como nossa resposta? Ó, teria que ser sejam alcançados os objetivos. Por quê? Os objetivos da instituição é o quê? É o nosso sujeito, e o sujeito que está no plural, ok? Caso a estrutura trata-se fosse substituída pela forma verbal corresponde, a redação ao alicerce deveria obrigatoriamente ser empregada no lugar de do alicerce. Então a gente teria o quê? Vamos lá, ó. Corresponde ao alicerce. É isso mesmo, né? Então corresponde a alguma coisa. É regência. Então aqui está correto porque o verbo corresponder pede um complemento regido pela preposição a. Então a preposição a precisa aparecer. O trecho que são, então vamos lá, ó, o trecho que são tomadas as decisões estratégicas poderia ser substituído pela redação que se toma as decisões. Na verdade não, seria que se tomam as decisões são tomadas. Mais uma vez, atenção para o que nós chamamos de voz, o que? Passiva. A voz passiva precisa sempre de atenção, porque uma coisa que voz passiva sempre vai ter é um negocinho que a gente chama de sujeito. Se sempre tem sujeito, sempre deverá ser analisada e com relação à concordância entre o verbo e o sujeito. Não se perca achando que o ser apareceu, então eu tenho uma indeterminação do sujeito. Não é assim que funciona, tá? Não é assim mesmo. Bora que só bora? Outra redação para o trecho, todas as outras atividades de uma instituição, seria todas as outras atividades que existe em uma instituição. Errado, né? O verbo existir sempre concorda com o sujeito, que seria nesse caso aqui, ó, as outras atividades, retomado nesse caso pelo pronome que. A construção por ele poderia ser substituída pela forma aonde, né? Então, assim, pois é aonde que são tomadas. Eita, pô. Na verdade, seria onde são tomadas, né? Mas mesmo assim, estranho ficaria, mas beleza. Não poderia ser aonde, teria que ser onde. Por isso, nossa respostinha, gabarito, letra B. Então, você vai percebendo que essas questões são as questões atualmente mais comuns. Eu pego um trecho de um texto e faço o que com esse trecho desse texto? Eu dou uma construída a partir do quê? Das relações de concordância, de regência, e te pergunto, reconstruir, tá certo ou tá errado? É certo? É sim ou não? Se você troca uma bicicleta por um cacho de banana, sim, é isso, mais ou menos. Fechou? Nossa, desenterrei agora. Bora que só bora? Bora em frente, pega comigo. As expressões de que e em que preenchem com correção respectivamente as lacunas da frase, ó. A injúria, assacaram, né? Assim, fê-lo, que bonito, né? A injúria que lhe assacaram, fê-lo mover um processo cujo não dá, né?
Que o desfecho é aguardado. A gente poderia dizer que seria cujo se a gente tirasse aquele o, mas a gente pode colocar a ideia de que um processo que o desfecho é aguardado, né? Quem espera o desfecho é aguardado muito em breve. O desfecho de que? Aqui seria de que o desfecho se aguarda para muito em breve. Feio, né? Mas o melhor seria cujo mesmo, tá? Mas aí se fosse cujo, eu teria que tirar esse ozinho. A reiterada indignação que ele vem manifestando em seus discursos é a razão de que se vale de alguma coisa, de que se vale. Aqui você precisa ficar atento para o quê? Você precisa ficar atento para o interior da oração subordinada adjetiva. Esses elementos que a gente está trabalhando aqui, ó, o de que e o em que, eles estão funcionando necessariamente como o quê? Pronomes rela, né? Então, eles estão funcionando necessariamente como pronomes relativos. Se são pronomes relativos, eles precisam necessariamente estarem concordando, fazendo regência, tudo aquilo que for necessário. E aí, esses são os pegas. Bora que só bora? Bora que só bora. Letra C. Que mais se poderá imputar-lhe? Aí tem que ser que mais, né? O que mais, né? Mas o que mais se poderá imputar-lhe depois de o terem acusado de um delito não tivera nada a ver com o que, né? Com que nada tivera a ver. Também não nos serve. A inferência de que, aqui ó, de que seja um parlamentar oportunista, então, a influência de que seja um parlamentar oportunista justifica-se tendo em vista as últimas eleições em que se revelou nas últimas eleições, né? Em que se revelou volúvel e interesseiro. Beleza. Então essa é a nossa resposta. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Letra D de dado, né? Estamos diante da letrinha D. A decisão que se aprovou, que foi aprovada na comissão, irá a plenário no caso em que, ou parecer oportuno ao redator, no caso que, não tem nenhum A aqui, parecer oportuno. Então, seria exatamente você ir com calma, como a gente fez aqui, analisando o interior da oração para a gente compreender o que a gente precisa colocar. Por quê? Regência vale tanto para a oração principal quanto para a oração subordinada. Quando você tem uma oração subordinada que é adjetiva, você precisa lembrar que aquele pronome relativo tem uma relação sintática dentro dela. Fechou? Posso seguir em frente? Posso seguir em frente. Bora que só bora? Bora que só bora. A frase redigida com clareza e correção é... Então aqui eu quero clareza e correção. Vamos lá. Alguns medicamentos gordurosos podem causar doenças graves ao coração. Disse dos pesquisadores da área. Temos erro, né? Dizem, né? Isso disse deles. É estranho se dizer isso deles, né? Parece muito mais fazer sentido que eles tenham dito. Então aqui seria graves, dizem, a gente pode trabalhar com essa ideia, os pesquisadores. Não é a letra A. Todos os alimentos gordurosos, isto é, com alto índice de colesterol, têm, aqui tem um problema de concordância, ó. Seria, tem a tendência a prejudicar o coração, causando-lhe doenças graves e até mesmo mortais. Então você está percebendo também que eu trouxe para trabalhar com vocês questões muito mais modernas. Modernas em que sentido? Questões muito mais atuais no sentido de não ficar só cobrando assim, essa regência está correta? Não. É uma cobrança mais ampla de conhecimentos da língua portuguesa, não de conhecimento específico. Então, por isso que a gente junta concordância com regência e te diz em qual caso a concordância e a regência estão corretos. Pegou? Essa é exatamente a ideia. Vamos ver? Um e outro turista brasileiro come muitos ovos diariamente quando fica nos Estados Unidos. Até poderia ser um e outro turista brasileiro ou um e outro turistas brasileiros comem muitos ovos. Mas aí você vai ter que pensar o seguinte, se aqui for turista brasileiro, é come.
Se eu fizer turistas brasileiros, aí tem que ser comem, tá? Mas aqui, então, a gente vai entender que não estamos diante de uma resposta clara, né? Assim, um e outro turista brasileiros não faz sentido, né? Então, não temos resposta aqui. Aqueles que comem muitos ovos por dia, doenças graves acometem-lhes o coração. Aqueles que a gente tem um erro de regência aqui, ó, também não nos vai servir como respostinha. Essa questão não tem resposta, tá? E aí ela aparece aqui para vocês, mas ela não tem resposta. A resposta que é apresentada não faz sentido, que é a resposta letra C. Por que não faz sentido? Um e outro turista brasileiros não faz sentido. Essa concordância aqui de turista brasileiros, ela fere a norma, né? Então, assim, ainda que se tente, e aí é bom que ela apareceu aqui, e aí a gente consegue perceber o erro, o problema, é que, e aí lógico, né? Na hora que você estiver fazendo a prova, você marca aquela que é menos errada, né? Assim, você indica aquela que é menos correta, vamos dizer, menos incorreta, para você depois pedir o recurso, né? A gente só pensa em recurso depois, a gente nunca pensa em recurso durante, né? Então você resolve, aqui a gente colocaria menos correta mesmo, menos incorreta seria a letra C, ainda que eu tenha problemas com isso, né? Então, ó, aqueles que comem muitos ovos, olha, ainda que a resposta esteja indicando, vamos ver aqui, deixa eu apagar aqui para a gente olhar. Aqueles que comem muitos ovos por dia, doenças graves acometem o coração. Porque aqui também a gente tem um problema onde, ó, nesse acometem-lhes o coração, porque o referencial não consegue ser sujeito, né? Seria doenças graves acometem o coração àqueles que comem muitos ovos por dia. Acometem-lhes o coração. Acometem o coração. Acometem-lhes o coração. Tá. Aqui tá aceitável. Vou até retirar a ideia de que a gente não tem resposta. E aqui tá aceitável. Tá? Aqui a gente pode dizer que é dúbia essa interpretação aqui por conta desse lhes. Então eu vou dar como correta porque eu consigo entender uma tentativa muito mais semântica do que gramatical de resolver um problema, tá? Tanto é que eu vou até mudar aqui, ó, nosso GABA não vai ser letra C, vai ser letra... Opa, peraí, apaga. Faz um D. D. Faz assim, ó, D, tá? Já na China são poucos os chineses desse país que comem muitos ovos por dia. Então seria que comem, né? Não seria que come muitos ovos por dia. Poucos são. Muitos são poucos, ok. O plural precisava ser respeitado. Então a resposta menos ruim seria a letra D. Ainda que a gente possa discutir essa retomada por meio do lhes para um elemento que está apresentado de outra forma. Mas mesmo assim a resposta correta, ainda que aqui tenha aparecido letra C, porque a banca deu letra C, mas não faz sentido ser letra C, tá? Não faz sentido mesmo. Fechou? Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima. Vamos lá. Está correto o emprego dos elementos sublinhados na seguinte frase. A violência dos nossos instintos, de cuja ninguém escapa. Aqui não pode ser o cuja, tá? Tem que ser de que ninguém escapa. Ninguém escapa da violência dos nossos instintos. O cuja, ele sempre vai funcionar como um complemento nominal, né? O cujo e os seus elementos próximos, né? Assim, as suas variações, ok? As pessoas de quem compete zelar, não pode ser, né? As pessoas a quem compete zelar, porque compete a alguém, às pessoas, ok? Então aqui seria a quem compete zelar, massa. Não serve letra A, não serve letra B. Aqui a gente está diante de uma construção de quê? De regência. Aquele espelho grande anônimo, em cujo se reproduz nossa imagem, também não serve.
nossa imagem se reproduz naquele espelho. Então seria em que? Porque aqui a gente teria naquele espelho. É isso que a gente precisa tomar cuidado. São fortes os impulsos para a violência, mas devemos resisti-los. Não dá, né? Porque nós resistimos a alguma coisa. Então, devemos resistir a eles. Não dá nem o lhes, porque o lhes, ele é exclusivamente uma retomada humana. Né? Você só emprega o lhes a noções humanas. Então, o C também não serve, o D também não serve, só pode ser letra E. Vamos ver se a letra E está certa, porque a gente já caiu do cavalo agorinha, né? O poder hegemônico a que muitos aspiram não se tornará uma obsessão para quem o considera. Então, considera algo, então tá certo, dentro dos parâmetros. Considera ele dentro dos parâmetros. Ok? Então, ó, seria considera ele dentro dos parâmetros. Fechou? Deu para perceber? Então, aqui realmente a gente tem letra E. Tranquileira? Tranquileira. Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima, porque fez sentido aqui a letra E. Vamos lá. Próxima questãozinha. Vamos. Cadê, meu filho? Você passa aqui comigo. Ó. Volta, passa mais uma. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma redação em concordância com as regras de concordância, em consonância com as regras de concordância e regência prescritas pela norma padrão. Então, o que eu quero, mais uma vez, aquilo que eu falei para vocês, a dobradinha das dobradinhas de todos os tempos, né? Tem sido o quê? Concordância e regência. Por quê? Porque aí a gente analisa de forma mais ampla, né? Como eu disse para vocês, a gente não tem tido mais aquela análise pura e simples, assim, eu quero que você analise somente um dos seus conhecimentos. Não, eu amplio essa noção dos conhecimentos. Eu trago todos os seus conhecimentos para a análise do meu texto, para a análise da questão, para a análise dos enunciados, tá? Trazendo isso tudo, eu consigo fazer com que você alcance aquilo que eu desejo que você alcance. Então, busca essa noção, tá? Pensa nessa ideia. A noção que a gente tem é de que todo o conhecimento gramatical que a gente tiver vai ser empregado nessa relação. Fechou? Bora lá. Devem haver alguns bons cursos. Onde está o problema? Concordância aqui, ó. Devem haver. Por quê? Como o verbo haver é um verbo impessoal, todos eles ficam impessoais. Então, deve haver alguns bons cursos de taquigrafia na cidade aonde moro. Nesse caso, então, temos um erro de quê? Um erro de regência. Mentira, de concordância. Beleza? Porque o verbo é impessoal. Na letra B, nós temos outro erro de concordância, ó. Dá-se aulas. Aulas são dadas. Aqui, ó, mais uma vez, aquela relação boa de voz passiva. Se está na voz passiva, você precisa pensar sempre que há necessidade de que exista concordância. Então, seria dão-se aulas. Aulas são dadas. Faz, inclusive, essa transformação. Dão-se aulas, aulas são dadas. Ministra-se aulas, aulas são ministradas. E aí você consegue perceber se deve ficar no singular ou se deve ficar no plural. Então, você consegue entender, tá? Vamos ver a próxima aqui, ó. As aulas de taquigrafia às quais você assistiu, perfeito, porque assistir do sentido de ver é VTI, devem ter sido meio enfadonhas. Então, as aulas devem ter sido meio enfadonhas, perfeito. Eis a nossa resposta, né, assim, porque o verbo assistir no sentido de ver, ele é VTI, então você assistiu a alguma coisa, às quais. A maior parte dos taquígrafos, é muito bonito esse negócio de taquígrafos, a maior parte costuma visar bastante o sucesso. Aqui tá certo, porque pode concordar com a ideia de a maior parte, mas visam bastante ao sucesso profissional. Então não serve, né? Porque aqui, ó, regência. Nesse caso aqui, a gente está diante de regência. Visar alguma coisa é dar visto.
Eu visei o documento, eu dei um visto no documento, eu carimbei o documento. Visar a alguma coisa é ter como objetivo, é pensar naquilo com objetividade, tá? É aquele que é o objetivo que eu quero, com objetividade nesse sentido, né? É aquilo que eu quero para a minha vida, tá? Meu pai, de quem dependo financeiramente, adora fazer bastante exercícios. Bastantes, porque está no lugar de muitos. Funciona, então, como um adjetivo e como todo bom adjetivo, ele é o quê? Variável. Fechou? Eis a nossa respostinha, então, permanece realmente letra C de casa. De boa, conseguiu entender? Mais uma vez, consonância o tempo inteiro entre esses elementos, tá? Regência e concordância, regência e concordância. Bancas como o Sebrasp, bancas como a OCP, bancas como a FGV têm cobrado cada vez mais dessa maneira. De boa? Bora lá então. Quanto à regência e à concordância, considere os seus maus, os mal entendidos que nem se imaginavam existir no que concerne, nossa, que coisa estranha, né? No que concerne os mal entendidos que nem se imaginavam existir no que concerne da universalidade da música. Concerne vai pedir sempre uma preposição a. Então seria concerne à universalidade da música. Devem-se à confusão, beleza, criada entre o fenômeno e a linguagem da música. Beleza, mas temos um problema de regência ali indicado, então não nos serve. Constam que todos os povos, também não serve aqui, ó. Tem que ser consta porque eu já bati na tecla algumas vezes com vocês que do outro lado a gente tem uma oração que é igual a um sujeito. O valor dessa oração posterior é valor de sujeito, então não nos serve, né? Assiste-se nos dias de hoje ao fenômeno da expansão abusiva de músicas comerciais, pela qual são responsáveis a expansão, ó, pela qual são responsáveis os ambiciosos produtores de discos e diretores de rádio. Perfeito. Cuidado, tá, gente? Pela qual tá falando sobre a expansão abusiva. Nossa resposta aqui é que somente a letra C é aquela que está inteiramente adequada, né, assim, a todas as formas verbais, certo? Então, o que acontece? Ali eu tinha concordância e regência, que eu precisava analisar. Nessa última, você tem um verbo que é partícula C como noção clara, mas muito clara de indeterminação do sujeito, você não sabe quem é que assiste, é generalizador, né? Mas a gente tem aquele pela qual que realmente toma a expansão, e aí a gente consegue realmente indicar que é a letra C de casa, tá? Então, Czinho de casinha. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Mais uma questãozinha. A frase escrita em conformidade, olha lá de novo, ó, com a concordância e a regência da norma padrão da língua é: um grande número de estudantes foi, perfeito, às ruas exigir medidas efetivas no combate às mudanças climáticas. Já estamos diante da resposta correta, né? Lembrando que poderia concordar com um grande número ou com o do estudante. Efetivas em alguma coisa, né, no combate a alguma coisa. Perfeito. As reivindicações de Greta Thunberg incluem a redução. Aqui tem um erro de regência, ó. Não tem a preposição. Não há preposição a. Então não há a. Não há a. Então, assim, a pessoa ficou maluca, né? Não há redução, tá? Não há a preposição, perdão. Oh, meu Deus. Não há prep. A gente ali só teria o artigo, então não pode ter crase, né? Então não há preposição a nesse caso aqui. Então o problema está onde? Né? Da emissão dos gases que acarreta o efeito estufa. Perfeito, mas ali está errado. São importantes lembrar. Opa, lembrar é o sujeito, né? Essa oração aqui, ó, reduzida é o sujeito. Então vira é importante lembrar. Então não temos como resposta. Em todo o mundo, jovens se dispõem a participar de protestos que alertam na preservação. Beleza. Engajados sobre a preservação ambiental, jovens se reúnem em protestos totalmente organizados. Qual é o problema? Ó,
engajados, jovens. Então aqui, ó, a distância faz com que a gente não repare nesse erro de concordância. Isso é uma coisa que eu falei para vocês, né, assim, falei para vocês em alguns momentos, né, assim, o que acontece nesse caso? A gente precisa ficar muito atento a uma relação muito específica, eu tô suando horrores, a uma relação muito específica de que frases e sujeitos muito grandes acabam confundindo a nossa cabeça, porque a gente fica tentando encontrar ali sentido naquelas coisas todas que estão sendo construídas. E não é assim que funciona. A gente precisa prestar atenção. Não é porque é grande que vai evitar e que vai modificar a forma como a gente está acostumado. A regência e a concordância continuam mesmo em fatores tão longos, tá? Então fica muito atento que esse é um pega comum. Bora para a penúltima? Bora que só bora. As opções a seguir apresentam trechos adaptados do texto publicado na revista Veja em 25/11/2009. Assinale a opção em que o trecho adaptado está gramaticalmente correto quanto à concordância e à regência da norma escrita formal do português. Todos os anos, 2.000 brasileiros submetem-se, já está errado, né? Aos testes, então, ó, de novo, concordância e regência, genéticos preditivos, que identificam a suscetibilidade de determinadas doenças antes de sua possível instalação. Por que essa aqui é pega? Todo mundo sempre fala assim, fala, Wagner, você disse que é aquela, eu não sei como é que funciona essa minha garrafa super chique, mas você disse que é pega, eu não sei mesmo como é que funciona, não sei, para funcionar aqui. Eu vou até tirar a marca, né, assim. Porque eu ganhei de presente dia dos professores lá da escola. E aí disseram que eu tenho que apertar. Não sei ver. Como é que vê isso? Bota aqui. Assim. Não sei. Porque diz que vê aqui, ó, aparece a temperatura. Caramba. Vamos! Não foi. Então ali a gente tem um pega por quê? A pessoa é maluca, né? Porque a partícula C confunde muito a cabeça de vocês. Muitas vezes vocês olham para a partícula C e vocês pensam, tem que ficar no singular. Não podemos ter plural com a partícula C. Claro que podemos. Podemos e devemos. Né? Se não tem problema nenhum a gente ter partícula C, ter plural com partícula C. Tá? Nenhum problema mesmo, ok? Não se preocupe com isso. Vamos lá. Há cerca de 20 tipos de tumor maligno de origem genética que podem ser identificados por testes preditivos. E os pacientes desse tumor que enfrentam os piores dilemas, olha de novo, ó, que enfrentam, porque só pode ser quem? Os pacientes, sendo retomado por esse pronome relativo aqui, ok? Então não dá certo. A maioria das pessoas não estão preparadas, até aqui ok, para enfrentar um teste preditivo. De cada 10 pacientes, 7 desistem. 7 desistem. E 30% das desistências são incentivadas pelos próprios profissionais da saúde. Por isso, alguns especialistas preferem investigar, antes do teste, a capacidade de o paciente lidar com o resultado positivo. Se houver um pingo de dúvida, é-lhe sugerido voltar para casa. Perfeito, né? É sugerido a ele, né? Por isso que é esse L feio aqui, ó. Mas ele está correto, tá? Identificar uma pessoa jovem, saudável, a existência de uma alteração, identificar em uma pessoa jovem, saudável, a existência, né? Regência de uma alteração genética em que pode provocar uma doença aos 40 ou 50 anos, sem que nada pode ser feito, serve apenas para antecipar o sofrimento. Então, nossa respostinha realmente é letra D de dado. D de dado, né? Então, estamos diante de uma resposta normalzinha, bonitinha, sem maiores probleminhas e que funciona onde? Resposta D. Ok? Deu para entender até aqui? Conseguiu entender até aqui sem problema? O que a gente entende, então? Relações, como eu disse para vocês, sempre de referenciação, as coisas estão sendo muito mescladas, né? Assim, hoje dificilmente a gente consegue dar uma aula de regência, é lógico que a gente dá aula de regência, mas pensando em, vai cair uma questão específica de regência, isso hoje cai muito, sabe onde? Muito, muito mesmo? Naquilo que a gente chama de
Como posso dizer a vocês? Aquilo que a gente chama de escolas militares, tipo ESA, EFON, EPICAR. Para esse tipo de galera, cai muito isso. Pra gente, a cobrança é muito distinta, né? Pra gente, a cobrança é muito diferente. Beleza? Vamos lá para a última questão. E não há dúvida que o progresso, não há atendimento. Não há dúvida. Quando eu tenho dúvida, eu vou pensar sempre em dúvida de algo ou de alguma coisa. Então, é sempre algo ou alguma coisa. Então, seria, e não há dúvida de que o progresso, eu tenho um problema, então, relacionado à palavra dúvida, né? A palavra dúvida é o quê? Um nome. Então, o erro aqui está na regência nominal. Por que regência? Porque é a preposição de, né? E aí, por que nominal? Porque quem pede essa preposição de é um nome. Então, respostinha, letra A de amor, B de baixinho, C de coração. Tudo bem? Deu para entender até aqui sem problemas? Massa! Chegamos ao fim deste bloco, deste momento juntos resolvendo questões de regência. Mas, como eu disse para vocês, modernamente a gente quase não tem só regência. Então, a gente está aí na regência. E no quê? No quê? Estamos na regência. E agora? Na concordância. Bora que só bora? Bora que só bora. Muito obrigado. Não falei no começo, mas falo no final. Peço a vocês que me sigam, né? Assim, peço a vocês que possam, por favor, seguir essa pessoa maravilhosa que vos fala. É isso. Valeu demais, galera, por estar comigo nesse momento. E a gente se vê a qualquer momento, ok? Beijo, um queijo. Valeu demais. E até a próxima. Fui!